Alô, pessoal, tranquilito no mais? Este é o vídeo de número 300 do canal Adubos e Adubações. É um grande motivo de satisfação poder estar atuando nessas redes sociais e contribuindo com o conhecimento de muitos. Este vídeo é uma comemoração junto com a doutora Ieda Mendes da Embrapa Cerrados, em que falaremos sobre a bioanálise de solo e atualizaremos o que está acontecendo e o estado de saúde dos nossos solos. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, eu estou aqui com a minha amiga querida doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrados. Ela liderou um projeto importantíssimo sobre saúde do solo, que eu considero e muitos consideram o maior desenvolvimento da ciência do solo no Brasil, porque além do conhecimento básico, levou também para os produtores rurais uma tecnologia fantástica, nova no mundo, inédita. Inclusive, ela recentemente publicou um livro sobre esse assunto na sociedade americana, e hoje a gente está comemorando o vídeo 300. Né? São quase 5 anos de vídeos no canal, e toda centena, 100, 200, eu chamo a Ieda. E não podia no 300 não chamar, né, Ieda? Então, Ieda, muito obrigado por estar aqui com a gente, com a tua energia. Né? Muito legal, obrigadão mesmo, Ieda. Ô, Nelson, olha, parabéns. Programa número 300, fantástico, né? Parabéns a você, todo o pessoal que segue aqui o canal Adubos e Adubações, que eu também considero um canal excelente, informação de altíssima qualidade chegando aí para todo mundo, né? Então, parabéns. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui participando de mais essa comemoração, né? Como eu sempre falo, né, Nelson? A gente quer estar aqui no 500, no 1000, né? Então, vamos que vamos, né? Maravilha, obrigadão, viu? Ah, legal, Ieda. Ieda, vamos falar sobre a bioanálise de solo. Se você puder falar um pouco do desenvolvimento dela, relembrar os conceitos, mostrar o teu livro, onde o pessoal já sei que pode adquirir na Amazon, né, que você me falou, mas você pode dar uma ideia geral desse desenvolvimento, para o que veio, o que atingiu. Eu te agradeço, Ieda. Ótimo, ótimo. Gente, então, olha, bioanálise de solo, o que que é isso? A bioanálise surgiu daquela necessidade que a gente tinha de ter a participação, a presença do componente biológico nas nossas análises de solo, que até então as nossas análises de solo só envolviam os componentes químicos, né? E a coisa mais próxima que a gente tinha de biologia do solo nas nossas análises era a matéria orgânica do solo, né? Matéria orgânica, que é aquela coisa, matéria orgânica, né? E da parte de física, basicamente a gente só tinha a parte de textura, né? Então tinha aquela grande lacuna que é o componente biológico dos nossos solos. E a gente sabe que a biologia, naquela engrenagem do químico, do físico e biológico, é a biologia que faz tudo rodar, né? Então, realmente, a bioanálise nasceu dessa necessidade da gente ter essa presença do componente biológico nas nossas análises de solo. Então, depois de 20 anos de pesquisa, nós selecionamos, entre mais de 30 indicadores que a gente tinha no início do projeto, nós selecionamos duas enzimas, a beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, e a aril-sulfatase, que é do ciclo do enxofre, como, assim, esses representantes do componente biológico do solo, né? Então, essas duas enzimas, elas integram a biologia do solo, são enzimas que estão presentes tanto nos micro-organismos, como na fauna do solo, como nas plantas. Elas estão associadas não só a seres vivos, mas quando os seres vivos morrem, essas enzimas são liberadas para o solo, permanece absorvida tanto nas partículas de matéria orgânica como nas partículas de argila. Então, por isso que a gente fala que com essas enzimas a gente consegue acessar a memória do solo e saber as histórias que o nosso solo tem para nos contar. Então, e elas são marcadores de saúde do solo. Então, tudo isso para dizer, né, que agora, quando a gente tem uma análise de solo no Brasil, a gente pode ter uma análise de solo que vai além daquele conceito mineralista tradicional, baseado só nos teores químicos dos nutrientes, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E agora a gente consegue ver como é que está a saúde do solo. A gente sabe que quanto mais biologia, mais vida, mais saudável o meu solo. Quanto menos biologia, menos vida, mais doente, mais adoecido está o meu solo.
E o solo saudável é que nem uma pessoa saudável. Ele é muito mais produtivo, ele consegue tolerar melhor as adversidades da vida, né? O solo é vivo. E também isso acho que uma coisa muito legal com a bioanálise, porque para despertar nós, agrônomos, pessoas ligadas ao agro, produtores rurais, consultores, aquela coisa que o solo não é só argila, silt e areia, né, Nelson? O solo tem vida. E sendo um superorganismo, porque o solo funciona como superorganismo, né? Abriga a maior biodiversidade do planeta. Sendo esse superorganismo, o solo pode adoecer. E da mesma forma que uma pessoa doente tem dificuldades, né, para ir para o trabalho, para desempenhar suas atitudes, a mesma coisa o solo. Então, assim, eu fico muito feliz que foi um trabalho aí de mais de 2 décadas de pesquisa, um trabalho que não é só meu, é de uma equipe grande aqui na Embrapa, né? A equipe do projeto Bioindicadores de qualidade do solo, que a gente chegou nisso aqui, e é uma coisa que hoje está ao alcance do agricultor. Então, quando a gente lançou a bioanálise, há 4 anos atrás, eu dei entrevista aqui no canal, né? A gente tinha só 7 laboratórios que faziam essas análises, hoje nós já temos 33, já habilitados pela Embrapa, fazendo a bioanálise. Eu ontem, né, participei de uma aula síncrona, nós já estamos agora com um curso, agora um novo curso de capacitação de laboratórios, onde nós já temos mais 30 laboratórios interessados em fazer parte da rede Embrapa de bioanálise do solo. Então, o Brasil, gente, está dando um show para o mundo, porque é o primeiro país do mundo que colocou a nível de laboratório comercial de análise de solo a possibilidade do agricultor entender e avaliar a saúde do seu solo, né? Não se limitando apenas ali naquele conceito mineralista, naqueles aspectos pH, fósforo, cálcio, potássio, magnésio. Não que isso não seja importante, né, Nelson? Opa, pessoal, que o canal Adubos e Adubações é fundamental, principalmente nos solos tropicais, né? Se a gente não tiver a química rodando, a planta não roda, né? Mas que não é só a química, né? Então, isso aí, pô, a gente está muito feliz. 4 anos depois do lançamento da tecnologia, já estamos aí com um banco de dados de mais de 40 mil amostras de solo. Olha só, gente, um banco de dados que cresce a cada dia, cada vez mais as pessoas interessadas em fazer bioanálise do solo, querendo saber como é que está a saúde do seu solo. Então, assim, fico muito feliz da gente estar aqui comemorando o programa 300, né? Falando dessas coisas aqui com os nossos ouvintes, dividindo essas novidades boas, né, gente? Porque é tanta coisa ruim, né, Nelson, que chega na gente, né? Então, pelo menos, assim, saber que o Brasil agora pode ter essa possibilidade de avaliar a saúde dos seus solos, né? Então, basicamente, eu não sei se eu falei tudo que você queria de bioanálise, mas a gente vai conversando aqui, a gente vai falando mais. E eu acho que é importante, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato, né, com a bioanálise de solo, visitando a Embrapa algumas vezes com experimentos, com o Djalma, que a gente conversava e tudo, né? Eu me lembro que eram vários indicadores e depois se reduziram a 2 indicadores, mas eu me lembro que tem que eu vi, eu acho que provavelmente num congresso, uma palestra tua, que eu acho que ela explica demais a questão daquele experimento da Fundação MT, né? Se você puder falar um pouco, né, por que são essas duas enzimas que você falou, não são 15, 10? E a outra coisa, se você puder dar uma explicação sobre aquele trabalho da Fundação MT, que foi um marco, né? Eu me lembro que nesse espaço, acho que foi um congresso lá em Cuiabá, se eu não me engano, Foi. todo mundo, opa, né? Quimicamente solo é igual, mas tem uma coisa aqui diferente e você mostrou e quebrou um monte de paradigma. Se puder falar sobre isso aí, eu te agradeço, sobre as enzimas, por que elas se relacionam, né, com o solo, quais são esses indicadores, como é que se relacionam com a saúde, o que seria a saúde do solo, né? Então, no início do projeto, eram mais de 30 indicadores, né? E ao longo desses anos todos, nós fomos selecionando dentro daquela linha do menos é mais. Então, a filosofia era o seguinte: se você tem 30 indicadores, todos eles apontando para o mesmo lugar, você vai selecionar os melhores, né? Então, dentro desse universo aí, a gente colocou a beta-glicosidase e a liosfatase, que são excelentes. São enzimas que realmente funcionam assim como marcadores de saúde do solo, né? E eu falo que através dessas enzimas a gente consegue detectar as histórias que o nosso solo tem para nos contar. A gente começa a estabelecer um diálogo bioquímico com os nossos solos, né? Conversar com os nossos solos, mas de uma maneira bioquímica. O solo manda mensagens para a gente através dessas enzimas. E aí entra o experimento da Fundação Mato Grosso, que eu falo que é um experimento assim que tem que ser considerado patrimônio nacional da agricultura brasileira, porque é um experimento onde o solo conversa com a gente, né? Eu agora faço parte do conselho técnico da Fundação MT, uma honra muito grande, né? Esse experimento quem começou lá atrás foi o Leandro Zancanaro, Claudinei Capso, Fábio Ono,
Hoje ele está na coordenação do Felipe Bertol, né? A Larissa ajudando ele lá. Então, assim, eu falo que é um experimento assim, incrível, porque realmente naquele experimento a gente pôde ver que solos quimicamente excelentes e semelhantes, mas biologicamente distintos, tinham um comportamento completamente diferenciado diante de, por exemplo, um veranico. Então, aquele experimento foi iniciado lá em 2008, 2009. Nos primeiros 5 anos, não havia nenhuma diferença entre os tratamentos. Os tratamentos eram basicamente rotação e sucessão de culturas, em comparação a tratamentos onde a soja era cultivada em pousio, ou seja, só soja, soja, soja. Então, tinha os tratamentos soja, 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 que é aquela coisa assim que ninguém quer, né? E tinha esses tratamentos sobre plantio direto e sobre plantio convencional. E, em contrapartida, aqueles tratamentos onde o pessoal testava diferentes opções de rotação de culturas e também de sucessão. O interessante é que nos 5 primeiros anos, nada de resposta. O pessoal da fundação já estava com um mal-estar muito grande, né? Porque o objetivo era mostrar para o agricultor a importância da gente ter ambientes, agroecossistemas com diversidade, né? E não dava diferença em termos de produtividade da soja nos diferentes tratamentos, até que no 7º ano de cultivo desse experimento, houve um veranico muito forte na fase do estado da floração. E aí, pela primeira vez, aqueles tratamentos que até então não apresentavam nenhuma diferença de produtividade, pela primeira vez abriu uma super diferença, né? O tratamento soja pousio, diante daquele veranico, produziu 29 sacas, e o tratamento onde a gente tinha as rotações e sucessões, viraram em média com 30 sacos de soja a mais por hectare. 30 sacos de soja a mais por hectare. Mas aí a questão toda era o seguinte: se esses tratamentos eram quimicamente semelhantes, como é que você explicava essa diferença de 30 sacos a mais por hectare nos tratamentos onde você tinha rotação e sucessão? Então, o Leandro Zancanaro deu até uma entrevista no seu canal, vocês podem recuperar aquela entrevista do Leandro, que é ótima. Então, uma vez eu vi o Leandro apresentando esse experimento lá em Barra do Garças, né? No encontro da Rede Centro-Oeste, do nosso núcleo de ciência do solo aqui da Rede Centro-Oeste, lá para o pessoal, o professor Milton Ferreira. E eu falei com o Leandro: Leandro, você vai me mandar essas amostras de solo e vou contar para você o que está acontecendo. Ele me mandou, a gente fez as análises e era exatamente aquilo. Nas áreas onde a gente tinha rotação e sucessão, o solo era saudável. E nas áreas onde a gente tinha solo sob pousio, o solo era doente. Então, embora os tratamentos fossem quimicamente semelhantes, diante daquela condição de veranico, de falta de chuva, de adversidade, quem segurou a onda foram os solos saudáveis, produzindo em média 30 sacos de soja a mais por hectare. E a gente evidenciava isso através dos níveis de atividade enzimática, que no caso da Arius fatase eram 8 vezes maiores no tratamento de soja braquiária do que em comparação ao soja pousio, e a beta-glicosidade era 4 vezes mais no soja braquiária do que no soja pousio. Olha que loucura, né? Quimicamente semelhantes, biologicamente distintos, os solos saudáveis toleraram a falta de chuva, a soja produziu 59 sacos, os solos doentes sucumbiram. E aquele experimento, na época da Covid, isso era muito claro, né? Porque na época do Covid a gente lembra direitinho que naquela primeira onda, principalmente da doença, as pessoas que tinham comorbidades eram muito mais suscetíveis ao vírus do que as pessoas saudáveis, né? Então, aquele experimento da Fundação mostrou para a gente a importância de você ter um solo saudável na sua lavoura. Além de mais produtivo, foram resilientes, né? Então, hoje, diante dessa situação, de tantas incertezas climáticas que a gente tem, né? Ou chove muito, ou chove pouco. Uma coisa que a gente sabe que é muito importante é a gente ter nas nossas lavouras solos resilientes. E o experimento da Fundação mostra isso maravilhosamente bem. Mas já não bastasse tudo isso que aconteceu naquele experimento, o mais interessante veio depois, que depois daquele veranico, os tratamentos soja-pousio nunca mais conseguiram ter os mesmos níveis de produtividade do que os demais tratamentos onde tinha rotação e sucessão. Ou seja, parece que aqueles tratamentos ficaram sequelados. Olha que loucura! Quer dizer, eles produziam a mesma coisa que todo mundo, depois teve o veranico, caiu a produtividade, e depois eles nunca mais conseguiram se equiparar. Ficaram assim até 2020. E em 2020, o pessoal da fundação, de forma muito inteligente, resolveram aplicar uma vacina de braquiária em um daqueles tratamentos que era só soja pousio, que eram 2 tratamentos: o soja pousio só plantio convencional e o soja pousio só plantio direto. E foram lá no soja pousio, plantio convencional, que é o pior dos mundos, né? Só monocultivo, ainda por cima com revolvimento de solo, e deram uma vacina de braquiária. E aí a história de novo, né, mudou. Aquele solo que estava lá doente, encalacrado, estagnado, com aquela produção lá embaixo, voltou a viver com a presença da braquiária. A braquiária regenerou aquele solo. Pra você ter uma ideia, ela foi plantada em março.
nós fizemos a determinação de atividade enzimática em outubro, a gente já estava observando diferença no tratamento em regeneração e recuperação em relação ao tratamento que permanecia doente. Os níveis de atividade enzimática praticamente já haviam dobrado. E assim foi sucessivamente, né? Isso aconteceu, o plantio da braquiária foi em março de 2020, nós fizemos a avaliação em outubro, então, fizemos a avaliação em outubro de 21, outubro de 2022, e desde então os níveis de atividade enzimática aumentam ano após ano, e o mais legal, que não é só aumentar a atividade enzimática, mas que isso aí se reflete nos níveis de produtividade daquele tratamento. Como eu falei para vocês, o solo tinha ficado sequelado, né? A produtividade da soja tinha ficado estagnada. E depois que a braquiária entrou no sistema, né, que eles deram essa vacina de braquiária, o Lorival Vilela que fala que é vacina de braquiária, esse termo é dele. Então, deram a vacina de braquiária, tum! Gente, ano após ano, a produtividade foi aumentando, de modo que na safra 2023, ela já se equiparou aos demais tratamentos onde tinha rotação e sucessão. Então, o que eu falo, por que eu falo que esse experimento tem que ser considerado patrimônio nacional da agricultura brasileira? Porque é o solo conversando com a gente. Você imagina o que a gente tinha ali era um solo doente, mandando mensagens de SOS, né? Socorro, socorro, por favor, me recupere, me regenere, eu quero voltar a produzir, eu quero voltar a ser um solo produtivo, esse soja pousio aqui está me matando, esse plantio convencional está me matando. E aí, quando o pessoal resolve regenerar aquilo ali com a braquiária, o solo responde da melhor maneira possível, né? Então, assim, por isso que eu falo, um experimento assim maravilhoso. A Larissa Bortolo, que está agora lá no experimento, já mandou as amostras de solo para mim. Essa semana nós já estamos fazendo as análises. Quando chega essas amostras de solo lá no laboratório, a gente para tudo, porque a gente quer saber as mensagens que o solo está mandando, né? Então, é nossa comunicação anual com os solos lá do experimento de RCS. E eu acho isso fantástico. E aí, né, só que eu falo, né, assim, isso aí liga a luz para a gente, né? Esse experimento da Fundação Mato Grosso, ele foi muito importante nesse sentido, que mostrar que não bastava ter a química corrigida, porque o soja pousio, ele é um tratamento quimicamente, do ponto de vista químico, excelente. O pessoal sempre faz as melhores adubações, tudo. Toda adubação que esse tratamento recebia, esse tratamento que o solo estava doente, os demais tratamentos também recebiam, mas ele não conseguia superar aquele problema de saúde do solo. E isso aí só foi superado quando a gente mudou o sistema de manejo, né? Foi lá e deu a vacina de braquiária. Então, eu falo assim, que é um experimento lindo, gente. E que hoje, mais do que nunca, acho que a gente tem que entender as mensagens que o solo manda para a gente, né? Porque se com solos saudáveis nas nossas lavouras a coisa já vai ser meio complicada, imagina se a gente tiver solo doente, né, gente? Então, não faz mais sentido. E agora que a gente aprendeu a estabelecer esse contato, esse diálogo com os nossos solos, né? Aí que não faz sentido mesmo, né? E é espetacular, né? Que vocês conseguiram desenvolver uma forma da gente efetivamente se comunicar, em termos de. A gente fala para o médico, né? O solo não fala, mas agora fala, né? Agora se comunica. Agora, Ieda, uma pergunta: o que seria a saúde do solo? Essas duas enzimas nos mostram que o solo está saudável. Mas isso em termos físicos, em termos químicos, que interfere, né, essas duas, esses dois indicadores, essas duas enzimas? Então, a definição clássica de saúde do solo é aquela definição que fala que a saúde do solo é a capacidade do solo funcionar. Você tem um solo funcional, um solo que funciona para quê? Para manter a produtividade das lavouras, né? A produtividade biológica, para sustentar a produtividade biológica, mas também para manter a qualidade ambiental, ou seja, é um solo que consegue armazenar água, sequestrar carbono, emitir menos gases de efeito estufa, fazer biorremediação de pesticidas. Então, tem a qualidade, tem a questão da produtividade biológica, da qualidade ambiental e tem a questão da saúde das pessoas e das plantas e dos animais que vivem naquele ambiente. Então, o solo saudável, além de ser um solo que consegue manter uma boa capacidade produtiva, consegue armazenar água, ciclar nutrientes, fazer biorremediação de pesticidas, sequestrar carbono, emitir menos gases de efeito estufa, é um solo também que favorece a manutenção, a sobrevivência, né, de plantas saudáveis, animais saudáveis e pessoas saudáveis, no fim das contas, né? Então, esse conceito de saúde do solo, no final, ele acaba encaixando muito bem naquele conceito de saúde única, né, de One Health que a gente tem hoje, né? Então, solos saudáveis, plantas saudáveis, pessoas saudáveis, planeta saudável. Então, basicamente, de uma maneira muito simples, saúde do solo é isso. É a capacidade do seu solo funcionar
para manter a produtividade biológica, a qualidade ambiental e a saúde, né? Manter a saúde das pessoas, das plantas, dos animais que vivem dele. Então, isso é que é saúde do solo. E aí, diante disso, né, quem quer ter um solo doente na sua lavoura? Ninguém, né? Porque solo saudável é só ganha-ganha, né? A gente fica vendo aí, né? O pessoal sempre muito preocupado com essas questões do operacional, né? No mundo agro, né? Ah, grande fazenda, eu tenho que plantar, então não dá tempo de fazer planta de cobertura, não dá. Gente, mas o dia que as pessoas entenderem que o solo saudável joga a seu favor, tanto no sentido econômico, né? Principalmente no sentido econômico, né? Então, assim, acho que ninguém quer ter solo doente nas suas lavouras, né? Ter solo saudável é realmente o solo saudável é o maior aliado que o agricultor pode ter na sua lavoura, né? Eu falo que o solo saudável, o solo é o grande trabalhador das lavouras, não é, Nelson? É ele que faz tudo, né? Sustenta as plantas, faz ciclagem de nutrientes, armazena água, faz biorremedação de pesticida, tudo é o solo que faz. Então, você quer esse trabalhador trabalhando a 1.000 por hora, ou você quer ele doente, comprometido, né? Então, é assim que eu penso, né? Então, a gente quer realmente uma lavoura de solos produtivos e não de solos doentes, né? Além disso, né, para as futuras gerações, né, que nossos filhos estão vindo aí, nossos, no meu caso, netos, né? Então, eu acho que é uma maneira também de manter um solo funcionando, funcional, como você fala, né? Fazendo bom manejo, rotação de culturas, plantas de coberturas. Até uma vez, eu nem sei se foi você que falou num evento que eu também fui, em Goiás, que o pessoal falou, olha, no futuro possivelmente não vai ter rotação de culturas, e sim rotação de raízes, não é? Porque as raízes a gente vai entender como elas interagem com tudo isso, como elas melhoram. Então, achei tão interessante o conceito, que é um conceito de vida, né? É isso que eu falo, né, gente? Tem um depoimento de um agricultor americano, Gabe Brown, que ele fala o seguinte, que antes dele trabalhar com saúde do solo, ele acordava de manhã e o pensamento dele era um pensamento assim muito focado em morte. O que que eu tenho que matar hoje na minha lavoura? Qual o inseto que eu tenho que matar? Qual a planta daninha que eu tenho que matar? Qual o nematóide? Qual a bactéria? Qual o fungo? Era só morte. O que que eu tenho que matar? E aquilo ali já estava deixando ele depressivo. E Estados Unidos tem muito agricultor que tem uma depressão, né? Infelizmente. Então, aí ele falou que quando ele começou a trabalhar com saúde do solo, ele se tocou que não era sobre morte, era sobre vida. Que o que ele tinha que pensar era o seguinte: o que é que eu tenho que fazer para ter mais vida no meu solo? O que é que eu tenho que fazer mais vida no meu solo? Tem que ter diversidade de plantas, rotação de culturas, plantas vivas cobrindo o solo o ano inteiro. Se possível, tem uma integração com a presença do animal. Quer dizer, mudou totalmente o foco dele. E quando ele entrou com uma agricultura, vamos dizer assim, que imita melhor a natureza, não uma agricultura desconectada da natureza, mas uma agricultura que usa a natureza como template, né? Como o melhor design, aí ele viu que tudo mudou na vida dele, né? Ele não tinha mais que preocupar com o climatóide que ele tem que matar, com o fungo que ele tem que matar, com a planta daninha. Não, as coisas foram se encaixando naturalmente, né? Então, por isso que eu falo, é muito ganha-ganha trabalhar com solo saudável e mudar o conceito da gente, né, de uma agricultura que se opõe à natureza para uma agricultura que se alinha à natureza, né? Então, essa questão da rotação de raízes que você falou aí, né? A rotação de culturas, né? Os romanos, o meu amigo Marco Carolino me deu um slide de presente, que é uma plaquinha lá, o palíndromo de Arepo, que é, foi descoberto lá nas ruínas da cidade de Pompeia, que foi aquela cidade soterrada pelo vulcão Vesúvio, né? Lá no palíndromo de Arepo, uma das traduções é o seguinte: o bom agricultor faz rotação. Quer dizer, lá na Roma antiga, já tinha um agricultor que era tão fã de rotação de cultura que escreveu numa placa de mármore, que depois foi, foi descoberto lá nas escavações, lá das ruínas do vulcão Vesúvio, e está aqui até hoje. Quer dizer, os caras lá já sabiam que rotação de culturas era uma coisa importante, né? Aí eu sempre pergunto para o pessoal, quando eu faço palestra, que mensagem que a gente vai deixar, né? O que que a gente vai gravar, né? E deixar aí para o futuro, né? Então, assim, não dá para dizer que a gente não tem mais informação hoje em dia, né? As informações estão todas aí, né? E são exatamente nesse sentido, da gente realmente ter sistemas de manejo alinhados com a natureza e não que se opõe à natureza, né? Porque quando a gente se alinha com a natureza é só ganha-ganha. Quando a gente se opõe a ela, é aquele festival, né? Nematóide, aquela choradeira, né? Meu solo tá com nematóide, não sei o quê, e tem que usar inseticida, e tem que. Pô, muda, né? Eu estava no Congresso Brasileiro de Nematologia. Olha, saúde do solo é uma coisa que está em tanta atenção. Só nesses últimos meses, nos últimos 20 dias, eu dei palestra em 4 congressos nacionais.
Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, Congresso Brasileiro de Algodão, Congresso Brasileiro de Milho e Sorgo e Congresso Brasileiro de Nematologia. E no de nematologia foi isso que eu falei com o pessoal, que o nematóide não é o problema, o nematóide é o sintoma. O sintoma de quê? De um solo doente. E por que o solo adoeceu? Adoeceu porque o sistema de manejo é um sistema de manejo que favoreceu o solo ficar doente. Ou seja, sem rotação de culturas, sem diversidade de plantas. Porque se tivesse rotação de culturas, diversidade de plantas, plantas de cobertura, o solo não ficaria doente. Se ele não ficasse doente, não ia ter nematóide, entendeu? O nematóide já está lá, mas em equilíbrio com todos os outros membros da comunidade que vivem ali no solo, né? Então, assim, é muito interessante agora como essas coisas também estão fazendo sentido para todo mundo, né, Nelson? Isso que eu acho legal, né? A saúde do solo não é um discurso porque ele é bonito per se, mas ele é um discurso que ele faz sentido para as pessoas, né? Faz sentido tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista ambiental. Ao longo desses 4 anos aí de bioanálise, a gente já acumulou muito dado, que mostram que, em média, solos saudáveis chegam a produzir, em média, 11 sacos de soja a mais por hectare do que solos doentes. Isso aí nós estamos só fazendo uma comparação de áreas onde a soja era cultivada com braquiária e sem braquiária. Braquiária, grande vedete dos nossos sistemas de produção tropical, né? Esse excelente condicionador químico, físico e biológico. Então, o número é esse, 11 sacas de soja a mais por hectare. E hoje, o que a gente já fala nas palestras também, é que quando a gente lembra daquele barril da lei do mínimo, que a gente só pensava nos elementos químicos, né? O elemento químico que está em menor quantidade é o que vai limitar a produtividade do sistema. Hoje eu coloco a saúde do solo como um componente dessa lei dos mínimos, desse barril. Não adianta nada você ter o seu solo quimicamente corrigido se você estiver fazendo um manejo que deixa esse solo adoecido, né? Então você vai perder produtividade pelo fato do seu solo estar doente e não estar saudável, né? E o número que a gente tem hoje é um número de 11 sacas por hectare, é 686 quilos a mais de soja por hectare, e é um número muito robusto que se repete assim com muita frequência, em média, né? Então você imagina, você está deixando de ganhar 11 sacos a mais por hectare, não só deixando de ganhar 11 sacos a mais por hectare, mas você está deixando de ter na sua lavoura um solo que armazena água, que faz ciclagem de nutrientes, né? Você pode até produzir a mesma quantidade usando menos adubo, ou você pode até produzir mais ainda, né? Com a mesma quantidade de adubo. Então, é só ganha-ganha para o agricultor. E daí eu sei que vocês têm aí um banco de dados sobre a saúde do solo do Brasil. Vocês estão cada vez trabalhando mais com isso. Será que você poderia nos relatar, dar uma visão geral desse banco de dados? Como é que nós estamos posicionados hoje em relação a isso? Então, hoje o Brasil é o detentor do maior banco de dados mundial de saúde dos solos, né? Com base nas avaliações de atividade enzimática e matéria orgânica, né? Então, hoje o nosso banco de dados está com mais de 40 mil amostras de solo, e eu vou falar para vocês como é que a gente cria esse banco de dados. Aí é uma coisa muito interessante da bioanálise, que a gente fez uma parceria com os laboratórios comerciais de análise de solo, né? Então, a Embrapa não faz bioanálise, mas nós capacitamos os laboratórios comerciais para que eles possam fazer essa análise com excelência para os seus clientes, que são os nossos agricultores, né? Então, eu falo que os laboratórios da rede BioAS são os guardiões da bioanálise, né? Eles que fazem a conexão da pesquisa com o produtor. Então, esses laboratórios da rede Embrapa, eles acabam contribuindo para a gente criar esse banco de dados. Então, esses laboratórios comerciais são conectados à Embrapa por uma plataforma web chamada Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo, MQS, e essa plataforma é que faz a interpretação dos resultados de atividade enzimática, que não adianta nada você medir a enzima se você não souber interpretar, né? Não saber dizer se aquele valor que você mediu na sua lavoura está alto, médio, está baixo. Então, essa plataforma MQS faz a interpretação dos resultados, calcula índices de qualidade de solo e calcula como que está a capacidade do seu solo funcionar para ciclar, que é a função ciclagem, armazenar, função armazenamento, e suprir nutrientes, que é a função suprimento, dá notas que variam de 0 até 1, quanto mais próximo do 1, melhor, quanto mais próximo do 0, pior. E, além disso, através dessa plataforma web, nós guardamos essas análises de solo aqui na Embrapa, claro, totalmente anonimizado, né? E dessa forma, nós estamos criando o maior banco de dados de atividade enzimática e saúde do solo do mundo. Então, isso hoje é uma realidade, né? Nós já estamos aí, o pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da UTF-PR, professor Alessandro Samuel Rosa, Tassiara Zaborowski, estão nos ajudando a geoespacializar esse banco de dados. Estamos entrando agora já na nova fase de BI,
Então, assim, já temos mapas de saúde do solo a nível de Brasil, município e estados. Então, é uma coisa, assim, muito sofisticada. Todo mundo trabalhando com uma metodologia padronizada, né? Então, eu que faço a capacitação desses laboratórios aqui na Embrapa, né? O nosso time todo capacita os laboratórios. Então, todo mundo trabalhando com a mesma metodologia, desde a forma de coletar o solo, né? Até a forma de expressar o resultado para o cliente lá no final. Então, isso aí garante muito para a gente a qualidade e excelência desses dados, né? Então, hoje o Brasil está com essa plataforma de dados aí sensacional, já estamos espacializando, e no futuro o que a gente quer é disponibilizar isso para a nossa sociedade, né? Para que o senhor prefeito, o seu secretário municipal de agricultura possa saber como que está a saúde do solo naquele município que ele tá coordenando, né? Como o governador do estado saber como é que está a saúde do solo do seu estado, né? Não só o governador o governador, o prefeito, o secretário, mas todas as pessoas envolvidas na tomada de decisões, né? Então, a nossa ideia é realmente disponibilizar isso aí para todo mundo e, novamente, né, fazer o Brasil ser líder mundial, né, realmente ser o grande embaixador da saúde do solo no mundo, né? Hoje, com base nesse banco de dados, a gente tem 5.500 municípios no Brasil. Um número assim, nós já temos resultados de BioAS em 20% dos municípios do território brasileiro, mais de 1.100 municípios. E com esses dados, o que a gente tem visto é que em torno de 67% dos nossos municípios possuem solos saudáveis ou em recuperação, em torno de 23% de solos, 23 não, 20% de solos doentes, não, solos adoecendo, e só 3% dos municípios com solos doentes. Olha que coisa impressionante, né? Então, assim, por isso que eu falo, o Brasil tem tudo para ser o embaixador mundial da saúde do solo, né, gente? A gente quer ter 100% dos solos saudáveis, né? Mas esse é o resultado que a gente tem hoje, né? Eu lembro no começo, né? O pessoal vai ver aí lá no programa 100, quando eu conversei aqui com o Nelson, a gente estava falando de um banco de dados, sei lá, que tinha 4.000 amostras, era uma coisa pequenininha, né? Hoje, 40.000. E se Deus quiser, em breve vamos ter um banco de dados, sei lá, né, Nelson? Com quantos mil amostras, né? E aí, isso aí, assim, realmente, porque agora a gente vai poder monitorar a saúde dos nossos solos ao longo dos anos, né? Então vai ficar muito interessante. E é daí os laboratórios, né, já estão espalhados pelo país. Eu sei que aqui no Sul já tem locais, São Paulo, Paraná, Minas, e, e é procurar, né, laboratórios comerciais que já estão credenciados pela Embrapa e que vão, né, ainda mais laboratórios ser credenciados também. Hoje são 33. Esses 33 estão espalhados em todas as regiões do território nacional. Até na região norte, nós já temos laboratórios de bioanálise lá no Tocantins. E agora, como eu falei, né, nós estamos capacitando. Ontem eu estava com eles, mais 30 laboratórios comerciais. Temos laboratórios que agora apareceu um pessoal lá de São Gabriel do Oeste, aí perto do Uruguai. Tem até laboratório de Roraima. Olha que legal. Então, assim, os laboratórios estão interessados em colocar esse tipo de análise à disposição dos seus clientes, né? Então, assim, não vai ser por falta de laboratório para onde mandar as amostras de solo para saber como é que está a saúde do solo, né? Então, é um projeto que cresce a cada dia, o banco de dados cresce a cada dia, mas a gente quer crescer de forma sustentável, robusta, né? Então, assim, muita robustez. Então, por isso que eu falo para o pessoal do laboratório, hoje a gente não está mais interessado assim, em ter grandes quantidades. A gente quer qualidade mesmo, né? Realmente, assim, para a gente realmente ter segurança nesse banco de dados que a gente está gerando, né? Um banco de dados estratégico, o país como um todo, né? Mas, Ieda, uma pergunta. Existe um link, né, que você consegue localizar os laboratórios, Isso. né? E aí eu já digo para todos que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto no YouTube como no LinkedIn, que são as principais redes do canal. Então vocês podem acessar através desse link e procurar o laboratório já credenciado pela Embrapa. Exatamente. Tudo isso aí está na homepage da tecnologia BioAS Embrapa. Basta você digitar BioAS Embrapa no Google, você vai ser remetido para a página da Embrapa. E lá, se for necessário, você digita de novo BioAS Embrapa, mas geralmente cai direto no link. E lá no final tem o endereço de todos os laboratórios que fazem parte dessa rede Embrapa de bioanálise de solo. São os laboratórios credenciados. Porque, como eu falei, né, gente, não basta só medir a atividade enzimática, você tem que saber interpretar. E essa interpretação, essa inteligência para fazer essa interpretação, fomos nós que geramos aqui na Embrapa, né? Então, nós geramos algoritmos de interpretação totalmente calibrados em relação ao rendimento de grãos das lavouras e também a matéria orgânica do solo. Seguindo os mesmos princípios da calibração de nutrientes, né? Que foi, assim, a grande visão do Djalma, né? Aquela ideia visionária do Djalma.
Então, isso é muito importante. E nos laboratórios credenciados pela Embrapa, né? Que além deles terem acesso àquela plataforma que faz a interpretação dos dados e calcula a pontuação das funções, a pontuação dos índices, né? Eles também foram capacitados por nós para fazer essas avaliações com excelência para vocês, né? Eu falo que a bioanálise, né, Nelson, é como se fosse o exame de sangue do solo, né? Que através dela você pode antecipar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se reflitam nas nossas lavouras. E então, para fazer o exame de sangue, você não vai mandar seu exame de sangue para um laboratório qualquer, né? Você vai mandar para um laboratório bom, né? Então, por isso que eu falo, pessoal, gente, o segredo é fazer essa análise com excelência, né? Porque é isso aí que realmente vai dar sustentabilidade, vai dar robustez a esse nosso programa, né? A essa nossa missão, né? De aí, fazer um Brasil, fazer uma agricultura tropical que seja reconhecida no mundo, não só para produzir comida, que é muito importante, mas para produzir comida, mantendo solos saudáveis, biologicamente ativos, produtivos, né? Uma agricultura que, além de produzir comida, também presta importantes serviços ambientais. Então, esse que é o nosso lema, né? Ieda, muito, muito obrigado. Espetacular. Eu gostaria de saber se você tem alguma observação final a fazer. Gostaria que você falasse do teu livro, tá? Mostrasse ele aí, que eu acho que é, né? Isso, né? Que eu achei bárbaro, né? Muito obrigado novamente por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria dizer o seguinte, que a história da agricultura brasileira é uma, principalmente nesses últimos 50 anos, né, com a incorporação do cerrado ao processo agrícola, é uma história assim que realmente é de dar, assim, de encher os olhos da gente, né? Porque a gente sabe que no início dos anos 70 o Brasil era um país que importava comida e hoje nós somos os grandes exportadores mundiais, né, de soja, dessas commodities todas. Até algodão, a gente já está exportando algodão para o Egito, né? Eu estava vendo lá no Congresso de Algodão. Então, essa trajetória da agricultura brasileira, de sair daquele país, que era um país onde tinha insegurança alimentar, para ser hoje esse grande produtor de alimentos, isso é uma revolução fantástica, gente. E a forma como a nossa agricultura evoluiu ao longo dos anos, né? Saindo ali daquela agricultura de corta e queima, onde ninguém adubava, e depois a gente começou a adubar, essa conquista dos solos do Cerrado, né, que eram solos considerados improdutivos, né? Não é que eles eram improdutivos, eles solos não tinham assim, as condições químicas ideais para que as plantas cultivadas se desenvolvessem, né? Mas a partir do momento que veio aquela revolução, né, o Djalma, o, todo, o Edson Lobato, né, o pessoal todo, o Léo, todo mundo fazendo aquela correção química dos solos do Cerrado, né? A seleção de tipos de risóbio adaptados às condições do Cerrado, aqui o Pérez, o Milton, o Alé. Então, aquilo ali foi o nosso primeiro momento, né? E depois da construção do perfil químico dos nossos solos, veio toda a questão do plantio direto, da gente ver que era possível fazer plantio direto aqui nas condições tropicais, né? A gente precisava estar revolvendo os nossos solos, porque a gente não tinha inverno aqui para a gente estar revolvendo o solo. E mais recentemente, né, a grande contribuição aí do Lorival Vilela, Pedro de Freitas, o João K, né? O pessoal que realmente assim batalhou para que a gente tivesse a entrada da braquiária no nosso sistema de produção de cultivos anuais, né? Então a braquiária fazendo essa grande revolução, né? E aí a entrada da integração lavoura-pecuária, né? Então isso foi outra grande revolução. Então toda essa história da agricultura brasileira a gente contou nesse livro aqui, que é o volume 3 da série de Soil Health, que é publicada pela Sociedade Americana de Ciência dos Solos. A história desse livro foi muito legal, é um livro que os editores são eu e o professor Maurício Querubim, lá da Exalc, de São Paulo, Piracicaba, e o Douglas Carlin, que eu acho assim, que para mim eu considero o pai da qualidade do solo, né, um cientista americano lá do USDA, fantástico, uma pessoa maravilhosa. Na época da pandemia, mandou um e-mail para mim, para o Maurício, eu lembro até do título do e-mail, era assim, Opportunity Knocking. E aí a gente abriu o e-mail. Ah, vocês não querem escrever um capítulo de livro falando sobre saúde do solo aí no Brasil? Aí a gente falou assim, nossa, mas um capítulo de livro que tem tanta coisa para contar, tem tanta história para contar, né? Você não quer que a gente escreve um livro? Não, doutor. Aí ele falou assim, ué, peraí. Aí ele foi lá na sociedade, né, consultou a sociedade, e eles nos convidaram oficialmente, deram o aval para a gente escrever esse livrão aqui, ó, mostrando para o mundo inteiro tudo que o Brasil tem feito em termos de saúde do solo e sustentabilidade na agricultura. Né? Então, contando toda essa saga, né, o primeiro capítulo é do professor Ibanora Guinoni com a Fabiana Vesani, né, que também já tiveram aqui no canal. Então, eles contando como que foi essa evolução da nossa agricultura, né? Desde aquela do corte e queima até hoje, né? Os drones aí, tudo aí, essa agricultura com integração lavoura, pecuária, floresta, né? Os sistemas complexos, a fertilidade sistêmica, que o professor Ibanor gosta de falar tanto, né? Então, assim, reunimos um time de especialistas, assim, realmente todo mundo abraçou esse desafio
É um livro que tem 11 capítulos, tem um capítulo só sobre bioanálise de solo, a gente apresentando a tecnologia para o mundo, né? Como a gente desenvolveu essa tecnologia. E a gente está muito feliz, né? Porque, assim, o pessoal da sociedade também gostou muito, está tendo uma repercussão muito grande, e o Brasil está estreando a série internacional. Eu acho que agora deve ter mais um volume, que vai ser sobre a Índia, mas o Brasil foi o primeiro, né? Mostrando aqui a nossa experiência, né? E que eu acho, assim, que é uma experiência que é muito útil. Hoje em dia a gente vê os países africanos, né? Quantos países do mundo não estão naquela mesma situação que a gente estava nos anos 70, né? Então, para mostrar para eles que é possível, né? Com ciência e tecnologia é possível, né, Nelson? Não é naquela base do achismo, né? Mas com ciência e tecnologia, com muita pesquisa, né? O Embrapa fez aí 50 anos. Então, assim, mostrando para o mundo, né, que realmente, é, 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 mesmo o solo não sendo quimicamente excelente, né? Você corrige a química, deixa a biologia 1000 por hora e tá aí o que a gente tem hoje, né? Esse Brasil aí hoje campeão mundial de produção de alimentos, né? E é o que eu falo, a gente quer ser o embaixador mundial da saúde do solo, né? Não é só a gogó não, né, gente? A gente quer mostrar para o mundo todo que a gente faz isso da melhor maneira, né? Não só porque é bonito mostrar isso não, mas porque economicamente é muito importante e não tem outra alternativa, né, gente? É só ganha-ganha. Então, ter um solo saudável na sua lavoura é o que eu falo, é o melhor aliado, né? Para o produtor, para os agrônomos, para todo mundo, né? Então, e a mensagem que você fala que eu quero deixar, né? A mensagem é isso aí, né, gente? Vamos fazer o Brasil cada vez mais ser o embaixador mundial da saúde do solo. Vamos mostrar o nosso mapa aí com 100% de solos saudáveis, né? Nada de solo doente, adoecendo. E o segredo para a gente ter uma agricultura em solos biologicamente ativos e produtivos é imitar a natureza, né? Então, é o que eu sempre falo, cola na natureza que é sucesso, né, Nelson? Cola na natureza que é sucesso, sistemas de manejo que tem diversidade de plantas, rotação de raiz aí, que nem o Nelson falou, rotação de plantas, plantas de cobertura, plantio direto, presença do animal, integração lavoura-pecuária, planta viva cobrindo o solo, né? É por aí, então. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Felicidades, Nelson, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Deus abençoe aí todo mundo. E que a gente esteja aqui no 400, no 500, né? Sabe lá até quando, né, Nelson? Obrigado, viu? Ieda, olha, Embrapa, todo time de pesquisa, né, não só da Embrapa, universidades, tudo que fez o Brasil acontecer, que é um orgulho, né? Que a gente que está nesse meio, a gente construiu, eu muito pouco, né? Mas todos, né? Um orgulho fantástico de ver essa evolução. E você é um orgulho, porque eu sei que você liderou esse projeto, muito legal. O livro está disponível na Amazon, né? Para quem quiser ler. Ieda, muito, muito, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço, Ieda. Abração, Nelson, abração a todo mundo, obrigado, viu? E até o próximo programa lá, até o 400, hein? Tchau, gente, valeu, obrigadão.